Oi, eu sou Kiara Carvalho, diretora e idealizadora da MIA, a Mostra Integrada de Artes. Bom, estou aqui para falar de um projeto novo que a gente teve um carinho imenso de conseguir viabilizar através de uma premiação da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. A proposta As Minas de Minas foi contemplada no edital de premiação Arte Salva. Então a proposta é trazer as mulheres, as minas, as meninas, as jovens empreendedoras, mulheres fazedoras de cultura para contar um pouco sobre o seu trabalho na produção cultural, no fazer artístico, nas suas inspirações, contar o que as motiva, como é ser mulher e viver de arte, trabalhar com arte. Esse conteúdo foi pensado para fazer essa conexão, de divulgar essas mulheres, esses trabalhos tão diversos, para que a gente crie mecanismos e ferramentas para que outras pessoas possam conhecer e vivenciar essas experiências que vão ser compartilhadas aqui. Com a pandemia, a MIA ganhou esse formato digital e nós, como produtores dela, idealizadores, temos pensado em várias formas de conseguir criar conteúdo para movimentar a rede e conectar as pessoas. Então essa proposta vem muito nesse encontro de fortalecer principalmente o trabalho de mulheres artistas. Para nós foi extremamente prazeroso poder convidar essas mulheres que são parceiras, que nós admiramos, que nós acreditamos muito no trabalho dela. São diferentes mulheres que desempenham papéis em várias vertentes artísticas, seja na literatura, seja na música, nas artes plásticas, com a função de educação, seja com uma função mais de produção, seja com uma função realmente artística. Então a gente trouxe essa pluralidade para fazer parte dessa proposta. Nós sabemos que tem um monte de mulher fazendo um trabalho muito lindo, muito especial aqui e queremos que realmente esse seja um pontapé inicial e que essa proposta consiga mecanismos para viabilizar outras ações, para que a gente consiga compartilhar o trabalho que vem sendo desenvolvido por outras tantas pessoas que nós admiramos. O trabalho em Minas Gerais, trabalhar em cidade do interior para fomentar a arte e a cultura é um desafio, sempre foi. Em tempos de pandemia, mais ainda. Então, o que nós queremos aqui é realmente fazer uma pequena apresentação, enaltecer o trabalho dessas mulheres e, no futuro próximo, criar outros mecanismos para que a gente consiga divulgar outras tantas mulheres. Eu espero que realmente vocês gostem desse trabalho. Ele foi pensado com muito carinho e vários desdobramentos devem ter a partir disso. Meu nome é Larissa Freitas, eu sou bacharel em produção cultural. Hoje eu faço pós-graduação em humanidades. Eu sou produtora cultural, arte educadora, mediadora e curadora. Eu tenho muitos interesses, nas diversas linguagens artísticas, mas eu trabalho muito com artes visuais e audiovisual. Trabalho nos projetos Cine Olhar e Olhar Circular e também faço propostas de atividades de mediação em projetos esporádicos. Tenho inúmeras influências, mas tudo começou na minha mãe. A primeira referência que eu tive relacionada à arte ou à cultura foi ela, E isso se estendeu para tudo aquilo que eu construí enquanto pesquisa. Então, primeiro eu fui buscar referências como a Nan Goldin, dentro da fotografia, mas depois eu fui conhecendo, o trabalho
não só de fotógrafas brasileiras, mas também trabalho de performers brasileiros. Esse nicho, né, que se enquadra também nas artes visuais, ele se torna muito importante para aquilo que a gente pode entender como expansão mesmo de territórios a serem explorados. Nesse campo dessas perspectivas imagéticas, eu gosto muito do trabalho da Jaque Rodrigues, da Bárbara Wagner e da Jaqueline Ruffengi, principalmente pela reinterpretação do que são os autorretratos. Outras referências locais que eu tenho são a Lúcia Vera, da Associação Chico Rei, e a Elisângela Passetti, da Associação Círculo de Arte. Ser mulher, ter sido socializada enquanto mulher, faz parte, constrói tudo aquilo que eu sou como produtora, como artista, porque todas essas características elas estão intrínsecas no que eu sou como profissional, né? As instituições e como também são esses lugares, né, de ocupação dentro das artes. Então, sempre que havia um grupo, né, ou há um grupo ainda maior de homens, eu me sinto um tanto quanto constrangida, de alguma maneira, pensando que, de alguma forma, o meu trabalho vai ser avaliado ou validado de formas diferentes, assim, de maneiras diferentes, né? Eu até conversei com muitas mulheres, minha mãe, inclusive, mas eu tive uma conversa muito profunda com a Júlia Rebouças, que foi a minha orientadora, né, a curadora orientadora da pesquisa em artes visuais do BDMG, e a gente estava conversando, a amiga dela escreve, né, sobre a síndrome de impostora, e durante um tempo, né, como eu sou do sul de Minas, sou de Poços de Caldas, estava ali participando daquele grupo, que era bem heterogêneo, né, era um grupo bem diversificado, eu me colocava questionando meu trabalho, mas não se a proposta estava evoluindo, se a proposta estava caminhando para aquilo que eu desejava, para aquilo que me movia, mas muito mais se aquilo estava conseguindo, de alguma forma, agradar as outras pessoas que estavam ali. Eu já tinha começado a produzir o Informal, né, que é esse caderno de processos, e aí eu estava desenvolvendo oficina, estava dando oficina pelo Olhar Circular, estava fazendo trabalho de curadoria pelo Cine Olhar, né, fazendo a escolha dos filmes, entrevistando pessoas incríveis, mulheres incríveis, como a Marina Persson, a Caroline Leone, a Eliane Café. Então, assim, tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo e eu ainda assim colocava meu trabalho em questionamento. E aí eu tive essa conversa com ela e pude perceber que em alguns momentos ser mulher significa também encontrar a sua própria forma de existir dentro do que significa o feminino, assim, no mundo. O agente cultural, ele se faz no chão com as pessoas. Então, tudo que a pandemia trouxe diante desse afastamento fez com que eu procurasse medidas de me especializar, de estudar. De início foi tudo muito difícil, principalmente pelas dificuldades financeiras. Eu me encontrei em inércia durante um bom tempo, então foi preciso me movimentar novamente. O futuro pós-pandêmico ele é muito incerto, né? Primeiro porque a gente não sabe quais serão os desdobramentos, né, dessa pandemia, de tudo que aconteceu. O setor cultural, com certeza, nas vidas dessas pessoas, né, que perderam seus entes queridos. Então, tudo isso eu acho que acarreta numa percepção muito realista do que a gente pode esperar, não idealizar, mas esperar enquanto futuro, assim. Eu, pelo menos, tenho essa necessidade de pensar a ética e o coletivo como algo fundamental para que a gente continue existindo, para que a gente continue pensando cultura e arte, por exemplo, né, dentro do que é o meu segmento de trabalho. Mas é inviável não compreender quais foram as esferas afetadas, as principais esferas afetadas por esse vírus tão grave, assim. Então, eu não consigo mesmo colocar uma previsão do que será esse futuro pós-pandêmico, mas eu sei que a nossa relação com o mundo, ela precisa ser pensada de maneira talvez mais integrada
e que a gente entenda que a nossa representação individual, ela também faz parte de uma coletividade. Olá, pessoal. Eu sou a Leide Nara e eu trabalho com teatro profissional há mais ou menos uns 15 anos e venho também me descobrindo como profissional na dança há mais ou menos uns 10 anos. E como o teatro e a arte entrou na minha vida, eu me lembro que eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito tímida. E quando eu tinha 15 anos, a minha mãe chegou para mim e disse que tinha um curso de teatro no Teatro Procópio Ferreira, que era o teatro municipal da cidade que eu morava, no Guarujá. Se eu não gostaria de fazer. Bem, eu, como sempre fui muito curiosa, mas a minha timidez não me permitia tanto, eu resolvi ir. E desde então, eu venho me descobrindo no teatro, venho me descobrindo na arte, venho me conhecendo dentro da arte. E durante todos esses anos, eu fui experimentando várias coisas, né? Porque depois que eu entrei no teatro, eu nunca mais eu quis sair do teatro também. E a minha mãe deve ter pensado, nossa, o que será que eu fiz, não é mesmo? Mas aí a dança, ela também entrou assim na minha vida, sabe? Por pura curiosidade mesmo. Eu, nessas minhas andanças do teatro, assim que eu comecei no teatro, eu queria abraçar o mundo, eu queria fazer tudo que eu tinha curiosidade de fazer. E aí eu comecei pelo balé clássico. Mas eu era uma menina de 15 anos, numa turma com 8 anos. Então eu fiquei só 3 anos na turma, né? Porque eu era meio que a tia do grupo, então eu acabei saindo dessa turma. Mas aí eu entrei no jazz. Depois do jazz eu fiz um ano também de flamenco, aí eu fiz a aula moderna, eu fiz o contemporâneo, e aí eu fui nessa busca, fui conhecendo várias coisas que eu tinha vontade de fazer, que eu pudesse fazer também, eu ia fazendo. Depois de muito tempo, eu comecei a me questionar por que eu também não posso tentar trabalhar com a dança. Se eu já estou há tantos anos tentando, me descobrindo e pesquisando. E aí quando eu decidi também tentar me tornar essa profissional da dança, eu venho até hoje estudando e pesquisando e experimentando, né, e me descobrindo. O teatro, ele me possibilitou tantas coisas, tantas descobertas. Eu fiz tantos amigos, tantas referências maravilhosas. É difícil citar uma referência do teatro, porque eu tive pessoas que me abriram portas, mas dentro dessa porta foram tantas influências que até hoje eu carrego essas influências como parte do ser e da pessoa que eu sou, da linguagem que eu trabalho com o teatro. E o teatro ele me possibilitou também trabalhar com outras vertentes, né? Como agora, por exemplo, a gente teve uma pandemia. Realmente ninguém esperava passar por uma pandemia mundial, né? Mas nós passamos e estamos sobrevivendo a ela. E essa pandemia, eu acho que ela nos obrigou a ser criativos. Nós tivemos que realmente usar a nossa criatividade para conseguir sair dessa. E nós como artistas, eu como mulher, como uma mulher preta que trabalha num teatro, que luta constantemente para ganhar espaço, foi difícil no começo se adaptar com a câmera, se adaptar com o audiovisual, que é um outro caminho, né? Que é outro universo completamente paralelo ao teatro. E antes disso, eu fiz alguns trabalhos aqui na cidade de audiovisual. Eu fiz o comercial e fiz alguns 2 filmes também com Marcelo Leme, que é uma referência no cinema aqui em Poços de Caldas para mim. E aí eu comecei a trabalhar. E aí de repente veio a pandemia, o teatro também teve que ser inserido dentro desse audiovisual. Mas é uma outra linguagem. E aí como, né, passar a emoção do teatro através da câmera? Eu acho que esse foi um dos maiores desafios, né, que eu e a Cianoja Teatro, onde trabalho, tivemos no início de pensar em como levar esse teatro
através das câmeras e levar essa emoção para as pessoas também. Então foi também uma pesquisa, a gente pesquisou, quebramos a cabeça daqui, dali, ainda quebramos e ainda pesquisamos, porque ainda é um caminho que tem muitos caminhos. A internet tem caminhos inúmeros, né? Então a gente tem que experimentar, porque cada um tem uma linguagem que vai lhe caber melhor. Então esse é o nosso estudo. E dentro disso tudo eu também trabalho aqui em Poços com outras companhias também de teatro, de dança, né? Eu tenho buscado também fazer essas parcerias com esses amigos, né? que vêm e convidam para a gente participar de projetos tão queridos e que me deixam cheia de orgulho, cheia de amor de participar de trabalhos de amigos que são tão talentosos. Eu sempre digo que Poços de Caldas é uma cidade muito talentosa, é um celeiro imenso de artistas incríveis e que cada um deles que me convida para trabalhar, eu me sinto privilegiada, de verdade, de trabalhar com pessoas tão maravilhosas, de trabalhar numa cidade linda também, que tem os seus percalços, né, que tem as suas dificuldades, mas que ao mesmo tempo está buscando esse avanço. Então, o que eu realmente espero para esse futuro pós-pandemia é que a gente tenha esse futuro pós-pandemia. Que no futuro a gente possa voltar para o teatro, que a gente possa voltar para as ruas, encontrar amigos, né? Que a gente possa chegar no teatro e ver 400 pessoas na plateia para assistir, sentir aquele friozinho na barriga, na coxia e entrar em cena. Isso é o que de fato eu desejo que aconteça. Então a única coisa que eu posso dizer agora é que a gente precisa se cuidar para que o mais breve possível a gente possa voltar para os palcos e que a gente possa se encontrar presencialmente. Enquanto isso, a gente vai ficando por aqui e a gente vai se encontrando por aqui também. Então, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo convite a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é Juliane Martins, eu sou uma retratista Poços Caldense e também idealizadora do método Be Brave, que é um curso de fotografia que agora é online, onde eu ensino fotografia básica, mas de um modo muito completo, falando sobre subjetividades, liberdade, autenticidade e todas essas crenças que eu acredito serem necessárias quando a gente quer viver de fotografia de um jeito realmente livre e autêntico. Eu tenho muito como referência na fotografia fotógrafos fotojornalistas, né? Fotógrafos como Steve McCurry, Sebastião Salgado, mas eu gosto muito também de pegar referências para o meu trabalho fora da fotografia, na vida, na natureza, em vivências, em experiências que eu tenho com outras pessoas, né? Sentando na rua e ouvindo uma pessoa falar sobre a vida dela, as experiências dela. Eu acredito muito nesse poder que tem essas referências que são fora do nosso meio, né? Porque quando a gente pega de referência o que vem de fora do nosso meio, a gente mesmo cria essa outra visão sobre aquilo e consegue fazer algo mais genuíno, mais autêntico, que não seja, que a gente não acabe tomando como referência algo muito parecido com o nosso e acabe indo para aquele mesmo caminho até encontrar a nossa própria voz dentro do que a gente faz. Como mulher, eu acredito que a fotografia seja um caminho muito mais desafiador, né? Como tudo na vida, porque a gente não tá só fotografando, né? A gente tá sendo colocado à prova a todo momento, né? O nosso potencial, a qualidade do nosso trabalho. Vários trabalhos que eu já fui fazer, eu tive que ouvir coisas, eu ficar ouvindo cantada de outros fotógrafos homens durante o trabalho. Então, assim, hoje que eu trabalho mais pra mim mesma, que é mais difícil eu ir trabalhar com outros fotógrafos, assim, homens, eu sinto que isso se tornou mais tranquilo, mas isso foi uma grande dificuldade pra mim, principalmente no início da minha fotografia, porque a nossa credibilidade muitas vezes é colocada à prova simplesmente por sermos mulheres, né? Além disso, um desafio muito grande é que eu sou mãe solo de um menino maravilhoso que vai fazer 5 anos agora, o Ian. E quando a gente é mãe e empreende, quando a gente é mãe e decide viver de um sonho, decide ser autônoma, não é que nem quando você é homem, você senta no computador e a casa para você trabalhar, né? Ou você pode viajar e ninguém vai te perguntar onde está seu filho. Não. É uma pressão totalmente diferente, né? Eu tento conciliar, dou o meu máximo. Às vezes eu me sinto totalmente insegura
agora me sinto uma profissional mediana e uma mãe mediana, porque ou eu tô trabalhando muito e pensando que eu deveria estar dando atenção pro meu filho, principalmente agora nessa pandemia, que ele ficou sem creche, ou eu sinto que eu tô muito tempo com meu filho e eu preciso dar atenção pros meus clientes, né, responder mensagens, fazer o marketing, responder Instagram, fotografar, editar foto e todos esses afazeres que quem vive de fotografia tem que fazer, né, clicar é a parte mais simples. Mas eu tento sempre lembrar que, na verdade, eu não sou uma mãe mediana nem uma profissional mediana. Eu sou a melhor profissional e a melhor mãe que eu posso ser. Mas é muito desafiador ser mãe e autônoma e empreender. É assim, é uma coisa muito... Você se sente nadando contra a corrente, né, o tempo inteiro. Você tem que arranjar forças de onde não tem. Porque ou você tá nos seus mil afazeres ali, ou você tem que ir direto pra sua cria, porque você já tava trabalhando demais e agora o seu filho precisa de atenção. E eu, né, qual que é o momento que a gente pode parar e ter um ócio onde vão surgir ideias, né, onde a nossa criatividade vai aflorar, onde a gente vai olhar pra gente como mulher também e se dar o tempo que a gente precisa, né, cuidar da gente. Então, assim, esse eu acho que um dos maiores desafios da minha vida como fotógrafa é ser mãe e ser fotógrafa. Ao mesmo tempo também é o que mais me fortalece, o que não me faz desistir diante de todas as dificuldades, porque eu quero dar uma vida legal pro meu filho, eu quero que ele se inspire em mim e não tem nada melhor, eu acho, para inspirar os nossos filhos do que a gente se ver completa, fazendo o que a gente ama, batalhando, né? E dando o melhor que a gente tem para dar pro mundo, né? E o que eu vim fazendo no mundo foi fotografar, ensinar fotografia, e tudo que eu tô fazendo é muito desafiador, é muito louco, mas também o propósito que eu tenho nisso, a paixão que eu tenho por isso, o tanto que eu vibro com isso, faz tudo valer a pena, né? E, fico falando né. Enfim, gente, e aí, nesse contexto que a gente tá agora de pandemia, meu trabalho foi completamente afetado no início, mas eu acredito que quando a gente tem um obstáculo, né, e a gente tem as obrigações a cumprir, ou a gente paralisa, ou a gente dá um jeito de fazer algo melhor ainda e mais louco para conseguir sair dessa situação. Então, no começo do ano passado, eu paralisei, né, o curso de fotografia era o que me dava mais renda, eu não podia dar o curso presencial, não podia fazer os casamentos, os ensaios, fiquei totalmente sem dinheiro. Depois eu tive a ideia de vender Vushare mais barato os meus ensaios para fazer quando a pandemia amenizasse, né, pós-pandemia. Isso me salvou e aí durante o ano eu tive que voltar a trabalhar, mas aí eu voltei com garra total, fiz vários cursos no período que eu tava parada, tirei um tempo para mim, que era algo que eu não fazia há tempos. E aí comecei a me movimentar, criei o curso online, e nesse movimento de criar o curso online eu tive bastante visibilidade no meu Instagram, o que acabou me gerando no final do ano vários trabalhos incríveis para marcas como North Face, Sidu, fiz uma expedição para Land Rover atravessando o Brasil. Então, assim, dentro da minha vida pessoal, eu consegui alavancar, né, dentro do meu trabalho nesse período da pandemia. Mas foi muito difícil, né? Isso não, as minhas conquistas pessoais também não excluem a dor desse período e o peso que eu também tô sentindo hoje mesmo, é um dia que eu tô extremamente desgastada, porque todo esse movimento causa muito desgaste, apesar de ser necessário, né, pra gente continuar. E o que eu acho sobre a continuidade, o que vai sair dessa pandemia, eu tenho duas visões. Uma visão que me deixa triste, que é ver que apesar de tudo que tá acontecendo, muita gente não quer aprender com tudo que tá rolando, né? Muita gente continua não tendo empatia pelo outro, né? Vivendo esse momento com venda nos olhos. Mas, por outro lado, na questão fotográfica mesmo, eu acredito que a pandemia pode trazer algo de bom pra gente, no sentido de que todo mundo teve que ficar nas suas casas. Não tinha nada material que a gente pudesse comprar para suprir esse vazio que a pandemia trouxe, que ter que ficar isolado trouxe pra gente. Então foi um momento da gente ficar com os que a gente ama, um momento da gente pegar álbum de família e rever esses álbuns, né, lembrar de todo o sentimento. E isso eu acredito que deu muito valor pra fotografia, né, essa questão de ver que é isso que importa, né? Esse sentimento que a gente tem pelas pessoas que a gente ama, os registros disso. E também na questão comercial, para grandes marcas, essa pandemia ela simplesmente deu um boom em tudo que é online, né? Então esse serviço de fotografia do audiovisual vai ser cada vez mais necessário para o mercado. Então acredito que nesse contexto de como a pandemia talvez tenha afetado a fotografia e o audiovisual, eu acredito que seja de uma maneira positiva.
Então é isso, gente. Um beijo, prazer conhecer vocês. Tentei falar aqui rapidinho um pouco sobre mim, mas a gente é um ser muito subjetivo para caber dentro do vídeo. Mas se vocês quiserem conhecer mais, meu Instagram é Juliane Martins. Espero vocês por lá. Tem muito conteúdo bacana sobre fotografia, principalmente para quem quer aprender, viver disso e vibra com essa arte tão magnífica. Um beijo. Olá, eu sou a Fran Rezende, nascida e criada em Poços de Caldas. Eu trabalho na área da educação há 9 anos e o meu trabalho como professora sempre esteve muito em torno da literatura, porque eu acredito que a literatura faz exatamente o contrário do que o sistema escolar acaba fazendo, que é fragmentar a realidade em conteúdos. E nesse cenário, né, de tanta fragmentação que o isolamento trouxe, eu acredito que a leitura de literários se faz ainda mais urgente, porque resgata o sentido de perceber os ciclos que começam, terminam, começam novamente e ressignificam. E eu também vejo que o trabalho com a literatura traz elementos psíquicos dos estudantes e possibilita uma ligação afetiva. Eu tenho muito a dizer sobre a escola, sobre pedagogia e, além disso, eu me aventuro pela escrita criativa. Gosto de escrever poesias, contos, crônicas e há 1 ano eu venho compartilhando essas escritas no Instagram e percebo que elas afetam as pessoas de uma forma e de um tamanho surpreendente. Todas as expressões artísticas influenciam o meu trabalho como professora e como escritora, né? Como professora, eu tenho a responsabilidade de garantir o acesso dos estudantes aos diversos tipos de expressão, para que eles tenham um repertório de escolha e ferramentas para criar, né? E como escritora, eu posso destacar a literatura, mas a música, a dança, o teatro, fotografia, são essenciais para a minha formação enquanto sujeito e faz a mesma função que eu acabei de mencionar que faz aos estudantes. Então, eu acredito que por viver isso, a minha abordagem com os estudantes tem essa verdade, né? Tem essa vivência, então as aulas ficam mais fluídas. Ser mulher, como diria minha avó, é custoso. Ser mulher e trabalhar com arte é bem custoso. E na maioria das vezes não é sustentável financeiramente. Então eu acabo me sobrecarregando e prejudicando a produção artística e também a divulgação da minha arte. Trabalhar com a arte dentro da educação pode parecer mais simples, mas não é. Porque eu vejo a educação como uma questão ideológica, né? Então, eu não consigo aceitar que expressão artística é reproduzir coreografias de 10 anos atrás, ou que identificar regras ortográficas em trechos de textos literários em livro didático é trabalhar com literatura. Não dá. Então, pensar, acreditar e fazer diferente desses modelos é muito desafiador, é muito cansativo. E por vezes traz uma sensação de despertencimento. Então, mais uma vez, ter acesso ao trabalho de outros artistas traz um afago e traz esperança, né? Eu desejo um futuro pós-pandemia com mais confiança e investimento na ciência. E eu vislumbro, assim, que as pessoas possam almejar, exigir e trabalhar para as escolas públicas terem mais qualidade, né? O sentido de qualidade como desenvolvimento integral dos estudantes. E também a valorização da arte, ou melhor, dos artistas, né? E falando em arte, agora eu vou partilhar uma escrita minha, uma escrita poética.
Dentro desta tela, eu morei por dias que parecem anos ou anos que parecem ontens. Morei nessa tela por aulas, saraus. Morei por cafés, projetos e porres. Morei no olho vago de insônia e no feed que rolava à toa. Nessa tela perdi livros inteiros e ganhei poesias que me sustentaram. Sim, eu posso dizer que estive sozinha, mas só às vezes em que eu me abandonei. Porque, na verdade, existe uma caça diária dentro de mim. Um passo atrás vive uma alcateia de medos, um passo à frente uma revoada de liberdades. Assim eu caminho, equilibrando a fome dos meus medos com a vontade de viver das minhas liberdades. Sou o tropicão clássico de palhaçada, sou o passo leve de garoa, e de um jeito ou de outro, eu só estive sozinha nos dias em que os fios dos meus cabelos brincaram com a minha nuca. E eu não sorri. Eu só estive sozinha nos dias em que me dei, apenas para eu mesma não ter que me dar conta. E nesse tom desajustado é que eu penduro na árvore um olhar esperançoso de gente que continua viva porque tem companhias eternas, que são viradas de outono ou primeira florata de primavera toda vez. Toda vez. Sou Ananda Dearo, sou atriz, musicista e educadora musical. Bom, meu trabalho é mais ligado à música e ao teatro. Eu tenho estudado bastante a parte vocal também, de preparação vocal, composição, gosto muito de literatura, cinema, artes visuais, e eu acho que isso tudo se complementa no meu trabalho. Gosto muito também de pesquisar infância, brincadeiras, cultura popular, um pouco de tudo. Estudo canto lírico, eu gosto muito de estudar arte e tento sempre me aprofundar nas coisas que eu mais gosto. Ser mulher e trabalhar com arte é um desafio muito grande, porque, pelo menos no meu caso, eu lido muito com auto-boicote e eu acho que é uma questão que a gente precisa sempre superar. Mas ao mesmo tempo, ser mulher na arte é algo que me levou para uma conscientização muito importante na minha vida. Então eu acho que hoje em dia, graças a muitas outras mulheres que cruzaram meu caminho e que me ajudaram também a entender a importância de se ter uma consciência sobre o feminismo, de oportunizar trabalho para outras mulheres, eu acho que isso me faz uma pessoa mais responsável nas minhas atitudes, nas minhas escolhas e também na minha arte. Bom, a pandemia tomou de assalto os artistas, né? Foi algo muito inesperado e a gente precisou se adaptar. E eu acho que a gente foi encontrando formas, graças aos editais também que oportunizaram formas da gente poder trabalhar à distância. Mas foi um momento que nós também aprendemos a lidar com tecnologias, a produzir em outros formatos, né? Produzir audiovisual, gravar as nossas músicas. Então, claro que assim, dentro da estrutura que a gente possui, né? Eu trabalho com Nuclearte e Abalafuda principalmente, as coisas ainda são um pouco rudimentares, assim, são um pouco manuais, né? E demanda mais tempo, porque a gente não é tão habituado com essa linguagem, demanda uma dificuldade também de diálogo com as pessoas do audiovisual que eram mais acostumadas com outras linguagens, e aí quando vem a arte com toda a sua subjetividade, é um diálogo que a gente precisa ter, mas foi um momento, acho que, de muito aprendizado e adaptação. Eu acredito que a gente precisa repensar várias coisas enquanto sociedade. Eu acredito muito na arte como um dispositivo mesmo para conscientizar as pessoas. Eu busco muito isso no meu trabalho, trazer coisas que eu acredito, coisas que eu vivo, que eu quero para o mundo no meu trabalho, seja nas composições, seja no teatro, seja na educação. Eu sempre tento passar isso. E eu acredito que um futuro pós-pandemia só é possível existir um futuro
se a gente se organizar enquanto sociedade, se a gente encarar as desigualdades e modificar essa estrutura, né? Eu acredito que não é mais sustentável um futuro no capitalismo. Eu acredito que não é sustentável um futuro fora do veganismo. Eu levanto essas bandeiras e eu acredito mesmo que o mundo precisa pensar isso como estratégia de sobrevivência, né? Se a gente for pensar as origens das pandemias, desde as primeiras, desde a gripe espanhola, todas as que a gente conhece, todas elas têm origem animal, todas elas estão relacionadas ao consumo de animais, à exploração dos animais, né? Essa é a relação predatória que a gente tem com a natureza. Então, eu acredito que no futuro pós-pandemia precisa encarar essas questões e eu estou disposta. Eu quero aliados, estou disposta a criar esse futuro. Uma outra coisa que eu penso é que só existe um futuro se a gente puder ter esperança, se a gente puder imaginar esse futuro. E eu acho que isso é do campo da arte. Criar, imaginar, repensar, se adaptar, isso é do campo da arte. Então por isso que eu acredito muito na arte, eu acredito muito nas mulheres e eu sou esperançosa, eu acredito que a gente vai ter um futuro melhor. Fala-se muito que existe uma competitividade entre as mulheres, principalmente no campo das artes, e eu acho que a gente, enquanto mulher, precisa olhar para isso e começar a desconstruir o nosso próprio machismo, mas para isso a gente precisa primeiro reconhecer esse machismo. A gente precisa olhar para ele, olhar para aqueles pensamentos que vêm de comparação, de competitividade entre as mulheres, essas coisas que moram na gente. Eu acho que o primeiro passo é a gente encarar isso e desconstruir. E também acho que é preciso criar um sentimento de coletividade entre as mulheres artistas e criar ações, criar oportunidades para que a gente possa trabalhar com arte na nossa cidade, na nossa comunidade, para realmente agir contra essa estrutura patriarcal, né, que privilegia os homens. Para eles acaba sendo um pouco mais fácil, eles não têm que lidar tanto com questões que nos atravessam no nosso processo criativo. A arte, ela exige de nós uma constante reflexão acerca da gente mesmo, né, um mergulho dentro da gente. E muitas vezes inseguranças, elas acabam quebrando um pouco esse processo criativo. Então eu acho que a gente precisa ter esse espaço de troca e de acolhimento para que a gente realmente possa se fortalecer diante dessa estrutura. Oi, meu nome é Ana Maria, sou mãe de santo da Umbanda, sou produtora cultural, sou presidente da comunidade afro-ancestral e faço parte do coletivo. Eu tô aqui para falar como foi esse ano junto com a pandemia. E quão foi difícil a gente se adaptar, mas assim, a contramão da história, 2020 foi um ano muito proveitoso, porque a gente fez vários editais, a gente participou, fez vários projetos aproveitando o edital da Lei Aldir, e a gente falou muito de fé, a gente falou muito de confiança, a gente falou muito de esperança, e isso vem de toda a raiz que a gente tem de acreditar naquilo que parece que não vai dar, que não vai, e a gente sempre acredita, a gente sempre tem um focozinho de esperança ali. E esse ano, o nosso foco maior foi o nosso projeto Curas. Por quê? Porque o Curas, ele veio de fato para acalentar, para fazer com que a gente tivesse a certeza de que tudo ia passar. Quando eu falo certeza, parece meio estranho, porque a gente não tem certeza de nada, mas a gente tem certeza da fé. E a gente se cura diante disso, diante da fé. A fé nos cura dos medos, a fé nos cura das dúvidas, a fé nos cura da solidão, a fé nos cura daquilo que a gente não consegue entender. E eu sendo agente cultural, desde 2013, eu tenho alguns projetos e que acabou se potencializando em 2020. Desde 2013 eu faço algumas coisas voltado para a religiosidade, voltado para a ancestralidade, voltado para o povo negro da cidade de Poços de Caldas. E 2020 realmente ele é meio controverso, porque ao mesmo tempo que ele foi um ano muito difícil, ele foi um ano muito bom
pra gente da cultura popular, porque a gente conseguiu se concentrar, talvez pela quarentena, a gente conseguiu se concentrar nessa coisa de fazer os projetos. E a gente fez vários, teve samba de roda, teve outros projetos, mas eu acho que o mais bonito é realmente o Curas, porque por eu ser mãe de santo, eu tô muito ligada a essa coisa de se curar. E a cura não é só física, a cura é da alma, a cura é do interior, a cura é de cada um. Cada um precisa se curar de alguma coisa. E eu estando voltada para essa necessidade, né, que cada um tem de se curar de alguma coisa, por eu ser mãe de santo e por eu estar aberta a todas as dores, eu acho que 2020 foi um ano de consolidar mesmo a fé. Porque quem está com fé, quem tem a fé, quem busca a fé, aonde cada um encontrar, está conseguindo passar por isso, né? Porque somente a fé é para fazer com que a gente entenda esse reboliço todo que está no universo, que está no mundo, que está em todos os lugares. E o Curas, né, o projeto Curas, ele é muito valioso por conta disso, porque a gente conseguiu ir buscar a cura de cada necessidade de cada um que participou desse projeto. Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho 30 anos, eu sou pós-caldense, eu sou professora, sou pesquisadora na área das ciências sociais e na antropologia, especificamente. E nos últimos anos eu tenho trabalhado também com produção cultural, com elaboração de projetos, com editais de políticas culturais, enfim. Eu trabalho especificamente e junto, né, com o que aqui no município, aqui em Poços, o pessoal costuma denominar de culturas populares, né? Mas principalmente eu trabalho ao lado, junto com muitas mulheres, enfim, homens, crianças, mas principalmente com mulheres que são ligadas a conhecimentos de matrizes africanas e indígenas, com mulheres que fazem parte de terreiros, de comunidade, ou que, enfim, frequentam a congada, a Folha de Reis, ou que são benzedeiras, e que tem alguma organização, né, de cuidado espiritual mais local, no seu próprio bairro, na sua própria casa, que atendem a comunidade no entorno. A gente trabalha junto em vários projetos. E, bom, eu voltei para Poços não tem muito tempo, apesar de eu ter sempre pesquisado, né, enquanto aluna, mestranda, pesquisadora, enfim, pelas agências de fomento, eu sempre pesquisei o nosso território sul-mineiro, a constituição do nosso território, do nosso município, a formação, a dimensão do planejamento, da história, né, dessa cidade, como é que ela se deu e como é que ela é o que ela é hoje, é o que eu trabalho há muito tempo. Mas nos últimos anos eu fui devagarzinho voltando a realmente pisar aqui e não vir aqui só passar um tempo, pesquisar e voltar. Eu fui voltando aos pouquinhos e no último ano, agora em 2020, eu definitivamente voltei. E foi das decisões, assim, das melhores decisões que eu tomei. Não só porque eu me acolhi na minha própria terra, num contexto de sofrimento e doença, que é essa pandemia, esse 2020, mas porque eu tive a oportunidade de entender e de na verdade, reconhecer o quão rica é as milhões de formas, enfim, de viver a vida que existem aqui na nossa cidade, nos entornos, e o quanto a gente tem uma quantidade imensa de histórias que, apesar de existirem com muita força e potência, não foram ainda documentadas, contadas, registradas. Então, basicamente, o meu trabalho, mas que não é meu, né, que é coletivo, que é feito em rede, em alianças, em vínculos e muitos afetos, com
muitas mulheres, não só mulheres, mas principalmente. E através do coletivo estamos aqui realizar esse trabalho que é uma articulação entre a produção audiovisual, a documentação mesmo, criação de documentários, de registros, de vídeos, enfim, junto com essa dimensão mais histórica de produzir acervos, fazer acervo, registro, mexer com narrativas de vida, e essa pesquisa que é mais voltada às questões espirituais, religiosas, a essas práticas, a esses conhecimentos, principalmente esses conhecimentos, né, que têm uma base e que, enfim, né, tem uma ancestralidade vinculada às populações indígenas que ocuparam o nosso território e às populações africanas que foram transladadas para cá num processo extremamente violento, mas que constituíram, né, que permaneceram aqui de diversas maneiras e que garantiram não só a existência, mas a reverberação dos seus conhecimentos, da sua forma de entender o mundo, de se relacionar com os seres, com o corpo, com a mente, com a terra. E, enfim, as nossas intenções, as minhas intenções enquanto pesquisadora, enquanto produtora, é sempre me direcionar e estar junto, no sentido de produzir materiais, né, sobre tudo isso. E te encontrar no celular, nos registros, na possibilidade de conseguir um recurso, uma forma de trazer à frente histórias que não foram tão privilegiadas em termos de registro, de registros oficiais, de identificação, né, enquanto um município que se entende enquanto alguma coisa, mas ele é um monte de outras coisas e um monte de outras, enfim, de outras formas de estar na cidade, de entender ele, enfim. Basicamente é isso, eu acho. Nesse ano de pandemia, que foi um ano muito surreal, muito difícil, né? Não foi um ano bom, um ano de morte, de adoecimento do mundo. A gente, não sei se aproveitou, mas a gente, nessas lacunas que ele trouxe, que ele deixou mais que evidente, né? Lacunas sociais, lacunas econômicas, de gestão, de administração, de verba, de possibilidade de atendimento à saúde, a gente aproveitou essas lacunas para pontuar questões e para construir caminhos de documentação, de registro, de tudo isso que talvez, pelo menos falando em termos de Poços de Caldas, né, em vários momentos ficou em segundo plano de alguma maneira, ou não foi tão contemplado por recursos, enfim, é isso, assim. E, bom, nesse ano também de adoecimento, a gente construiu um projeto específico, que é o nosso carro-chefe, digamos assim, que é o Projeto Curas. Ele é um projeto audiovisual, na verdade ele é uma plataforma digital, projetocuras.com.br, que está quase pronta e que tem a ideia de fazer documentação de entrevistas voltadas a essas relações entre espiritualidade, fé e saúde, entendendo que essa triangulação ela diz sobre ancestralidade, sobre família, sobre formas de cuidado, formas de garantir a existência, de relações com a natureza, com outros seres, enfim. Então a gente está investindo muito nesse projeto que está sendo lançado, que são uma série de entrevistas que vão sendo compartilhadas, feitas com pessoas de Poços e da região aqui no entorno, onde elas trazem todos esses conhecimentos e perspectivas. Além disso, a gente tem documentado as fotografias familiares, esses acervos, e a gente também tem trabalhado na construção de trilhas sonoras para esses episódios, e trilhas sonoras que sejam feitas com músicos e
profissionais também da nossa região, principalmente profissionais que estão ligados também a essas matrizes, a riqueza dessa ancestralidade que se perpetua, né? Tipo, então a gente tem muitos músicos de vários segmentos, seja do Congo, da Folia de Reis, do samba, do pagode, da moda de viola, enfim, uma série de artistas que estão podendo participar e ajudar a gente a construir essas trilhas originais. E é isso, o lançamento tá para sair. A gente tem apostado nisso para um momento de adoecimento e que botou tantas interrogações diante da vida, né? A gente tá entendendo que é necessário documentar, é necessário contar outras histórias, é necessário não negociar politicamente com situações que já, né, são inegociáveis e já passou da hora de, enfim, serem completamente destruídas. E ao mesmo tempo, a gente entende que é um projeto que tem a intenção de falar sobre cura, porque tem a intenção de falar sobre vida e sobre como as pessoas e essas comunidades e esses vínculos e essas relações, elas produziram, né, formas de existir, de resistir e de perpetuar caminhos de saúde, de vida, bom, não sei, eu acho que é isso. Poderia falar também um pouquinho sobre o nosso projeto do livro, que é um livro que a gente construiu com uma verba do Aldir Blanc, que chama A Cidade das Curas. É um livro feito em cocriação, coletivamente, junto com benzedeiras, mães de santos, biólogas, ilustradoras, congadeiras. E é um livro que conta um pouco dessas trajetórias que articulam fé, saúde, conhecimento e ancestralidade. Acho que é isso que eu posso falar agora, e é sobre isso que a minha atuação como professora, produtora, pesquisadora se debruça e se dedica. Olá, sou Yasmine, arquiteta, e nas horas vagas busco me expressar através de trabalhos manuais. Venho estudando diversos materiais, como argila, ferramentas digitais e madeira. Com a argila e o digital, bebo na fonte de Tarsila do Amaral, Salvador Dalí, e a maior referência é minha mãe. Cresci com sua arte e ela sempre evidenciou o no feminino. Mãos, pés grandes, e também isso um pouco para mim. Mostrar a potência feminina com peitos, mãos e pés. Com a madeira, faço biojoias, trabalho com madeira de demolição, curto fazer peça a peça com calma, sem pressa, e mais precisamente trabalho com peroba rosa de demolição. A peroba rosa é uma madeira brasileira, faz parte do bioma da Mata Atlântica, e eu sempre reflito com muito respeito na situação da peroba rosa, que ela já foi árvore, já participou de estruturas de casas, como telhados, assoalho, já foi demolida, já estou no lixo, e nas minhas mãos busco dar um ressignificado com as biojoias. Com a pandemia, eu tenho me dedicado mais aos meus trabalhos e aos meus processos. Eu tenho estado mais em casa. Então, eu consigo ter tempo e consigo me dedicar mais ao que
ao que se passa, ao que eu quero fazer, ao estudo de materiais. Então, tendo isso, tendo essa primeira experiência de tempo, uma coisa que eu busco e quererei manter assim, pro resto da minha vida é me dedicar ao que eu faço, ao que eu gosto de fazer. E pretendo continuar, porque me deixa equilibrada no prumo, enfim. Agradeço muito a Chiara e a toda a sua equipe pelo convite. É uma satisfação enorme estar participando desse trabalho, onde mulheres, artistas, artesãs, empreendedoras estão convidadas. Para quem quiser conhecer mais meu trabalho, é só me seguir no Instagram, Mini Colares, ou no Facebook, Yasmin Colares. Agradeço a todos. Só gostaria de agradecer a cada uma dessas mulheres que estiveram aqui. São pessoas muito especiais, são mulheres incríveis. Nós queremos realmente enaltecer o trabalho delas e de tantas outras. Fica aqui o convite para seguir as nossas redes Minha Mostra de Artes, para acompanhar o desdobramento dessa e outras tantas ações que estão sendo pensadas, planejadas para serem executadas nesse ano de 2021.